Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade de nosso estudo da obra Pensamento e Vida. Essa programação acontece toda quarta-feira, às 20 horas, e é transmitido aqui pelo canal do Céu, C.E. O ponto, tracinho, Companheiros Espíritas Unidos, com o apoio e retransmissão através dos canais Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Curte lá, se inscreve em todos esses canais para receber as suas programações diárias. Compartilhe essa live com quem você gosta, com quem você ama. Seja um multiplicador das lições do Evangelho e da mensagem consoladora da nossa doutrina espírita. Boa noite a todos os amigos que estão chegando aqui no chat e boa noite também a todos os nossos companheiros de tela que estão aqui com a gente hoje. Cris Matos, boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, Carmen, Silvia, Reinaldo, Liliana. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando para mais essa noite de estudos. E eu faço votos de que seja uma noite muito harmoniosa, com muito aprendizado e com bastante troca positiva também. Gratidão pelo convite, viu, Vini? Nós é que agradecemos. Boa noite, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos aqueles que vão nos acompanhar aqui na nossa conversa e aquelas pessoas que vão nos acompanhar e provavelmente vão passar alguns recadinhos, algumas informações para nós. E muito obrigado pelo convite também, Vinícius. Nós é que agradecemos. A Cris e o Reinaldo também são aqui de Santos. A Cris já trabalhou com a gente no Céu, hoje trabalha no Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, também aqui em Santos. Reinaldo também é um colaborador ativo da nossa casa. E boa noite, a minha amiga e parceira de sempre, Carmen, seja muito bem-vinda. Vinícius, boa noite, bem-vindos nossos convidados Cristiane e Reinaldo, aqui na nossa salinha, uma alegria, e Silvia e Liliana, beijos, e a todos os internautas também, que vão estar com a gente na noite de hoje. Boa noite a mais uma companheira de sempre, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, Carmen, Silvia, Cris e Reinaldo, prazer ter vocês aqui com a gente, boa noite para o pessoal que está do lado de lá. Sejam todos muito bem-vindos, que a gente tenha um encontro muito feliz, muito harmonioso e muito enriquecedor. Né? Que seja uma noite muito feliz e harmoniosa. Com certeza. E boa noite a mais uma amiga de sempre, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, boa noite a todos. Cristiane, Reinaldo, muito contente de ver vocês aí, assim como a minha Lili. Boa noite a todos que estão lá aí do outro lado da telinha. Seja uma noite de muita harmonia, de muita amizade, de muito aprendizado. Com certeza. Boa noite também ao pessoal que já está mandando aqui sua mensagem no chat. Roberto Pereira, Lourdes Victor, Lucila Queiroz, Magda Diegues, Miriam Teixeira, Cida Sena, sejam todos muito bem-vindos. E como de hábito, a gente inicia com uma prece. Eu pediria para o Reinaldo fazer a abertura para a gente com uma oração. Pode ser, Reinaldo? Bom, eu pediria então para todos elevarem os pensamentos em Deus Pai, nosso Mestre Jesus, para que possamos ter esse período de um pouco mais de uma hora, com uma harmonia total, que possamos aprender bastante, que todos possam colaborar com informações, com conhecimento, com a riqueza de sempre. Eu gosto muito, Vini, de sempre fazer um Pai Nosso. Então, eu gostaria que todos me acompanhassem também no Pai Nosso. Pode ser? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Reinaldo, pela leitura. Boa noite também a Maria Helena, que está chegando aqui agora. Então, vamos à nossa leitura. Hoje é a mensagem de número 5, intitulada Educação.
E Emmanuel nos diz o seguinte, deixa eu só ajustar aqui a tela. Pronto. E Emmanuel nos diz o seguinte nessa mensagem: Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstraram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o alço fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, antes da gente passar a palavra para Cris, Emmanuel, nesse caso, vem tratar da questão da educação. Ele vem citar aqui a questão de que a nossa mente, ela cria pensamentos. Esses pensamentos nós estamos constantemente intercambiando uns com os outros. A gente sabe que os fluidos que nos envolvem, digamos assim, é o veículo do nosso pensamento. Estamos mergulhados em fluidos, logo estamos mergulhados aí em inúmeros pensamentos de encarnados e desencarnados, ou como diria Paulo, estamos sempre acompanhados por uma nuvem de testemunhas também, não é? Então estamos constantemente rodeados de pensamento. E qual é a proposta do Cristo? Brilhe a vossa luz, ou seja, emita aquilo que há de melhor dentro de si, para o próximo, para a coletividade. Mas, para que a gente possa emitir, brilhar a nossa luz, emitir bons pensamentos, precisamos educar
os nossos pensamentos, que é a proposta de Emmanuel aqui nessa mensagem. Não aquela educação simplesmente da instrução, mas algo que está até no comentário da questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, lá na Lei do Trabalho, vem tratar da questão da educação moral, aquela educação que, de acordo com o codificador, forma caracteres, incute hábitos de ordem, previdência e, principalmente, respeito. E qual é a base de toda essa instrução, educação moral? Com certeza, o Evangelho segundo o Cristo. Mas passa a palavra para Cris para trazer as suas primeiras considerações acerca da mensagem. Cris, palavra é sua, tela é sua, fique à vontade. Ai, gente, lindíssima essa mensagem do Emmanuel, né? Tudo que envolve o Evangelho e os ensinamentos do Cristo trazidos de uma forma tão amorosa pelo Emmanuel para cada um de nós, com relação a brilhar a nossa luz e com relação à educação, a nossa necessidade, né? O texto vem definindo a nossa necessidade na educação das nossas almas. A educação das nossas almas, não só na esfera material, mas, sobretudo, a educação das nossas almas para a nossa própria evolução enquanto espírito imortal. Eu costumo dizer que todo o ensinamento do Cristo, ele é falado diretamente para nós enquanto espíritos imortais, para a nossa alma, como sementeira divina. Né? E essa necessidade da educação também se faz importante uma distinção quanto à instrução, porque o que acontece? A gente pode, não só a partir dos ensinamentos da doutrina espírita, mas a partir de todos os outros, desenvolver uma intelectualidade e não sabendo usar ou fazer bom uso dessa intelectualidade, nos conectar através dos nossos pensamentos e daquilo que irradiamos com essas esferas mais, inclusive com aquilo que tem de sombra ainda dentro de nós. Então, se por um lado a gente fala com relação à reflexão do nosso espírito imortal, de nós enquanto espírito imortal, é importante a gente lembrar também que... Desculpa, gente, meu cachorro tá demais. Meu Deus do céu. Que quando Cristo fala para o nosso coração, é no sentido de burilamento da nossa alma. Então, quando ele usa o verbo no imperativo, brilha a vossa luz, ele está fazendo com que a gente, através dos nossos próprios esforços, e o Vini, na fala inicial, lembrou muito bem da questão da lei do trabalho, que eu também separei um trechinho para falar sobre ela, porque no decorrer do texto ele vai falar de quão importante é o trabalho para o nosso próprio burilamento, e como é importante a gente ressignificar esses ensinamentos e interiorizando, não só na parte intelectiva, de uma forma até simples e boba. A gente pensa assim, inteligência é a gente saber que o tomate é um fruto, uma fruta, mas sabedoria é saber que a gente não pode usar o tomate na salada de fruta. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com relação àquilo que nós desenvolvemos no intelectivo em detrimento do nosso burilamento moral. É por isso que quando o Cristo nos convida a brilhar a nossa luz, e sendo ele um exemplo e guia da humanidade, como vai trazer a questão 625 do Livro dos Espíritos, é para que a gente, a partir desses próprios ensinamentos, ainda que espíritos imortais na condição humana das nossas emoções, que temos as nossas dificuldades, que temos ainda a nossa condição de espíritos imperfeitos, que vamos ter, sim, alguns lados sombras para serem iluminados, a educação vem justamente com essa proposta, né? De iluminação das nossas almas, de despertar e iluminação das nossas consciências. E aí, essa luz que já emana do Cristo, ele enquanto Espírito puro, ela vai fazer o quê através desses ensinamentos, a partir dos nossos esforços e de quando nós nos conectamos com a lei de responsabilidade? Ela vai nos auxiliar a reativar esses dons divinos que já estão em estado latente dentro de nós. Quais sejam a bondade, a paciência, a mansuetude,
a resignação, a fé, a esperança, a alegria existencial que é muito diferente da euforia que a gente vê hoje na nossa sociedade. A gente precisa fazer uma distinção, porque euforia, muito daquilo que as pessoas acham que é felicidade não é. São diretamente relacionadas ao hedonismo, ao culto ao hedonismo, ao sensualismo, e são temporárias e passageiras e acabam por promover ainda mais um vazio existencial. É como se estivéssemos com muita sede, né, nos ligando cada vez mais ao materialismo e tentar matar essa sede tomando um copo de água do mar, um copo de água salgada. E aí é que entra os ensinamentos do Cristo, e Emmanuel vem com muita sabedoria e amorosidade relembrar acerca da necessidade que nós temos de aproveitar essa oportunidade dessa reencarnação, assim como todas as outras experiências que já tivemos, para reeducar a nossa alma, reeducar os nossos sentimentos. Né? Dito isso, eu até assisti outras lives desse estudo, só que eu tenho uma propensão a pegar trechinhos e comentar os trechinhos que eu achei mais significativo. Tudo bem, Vini, fazer dessa forma o meu comentário? Tudo bem? Então, quando ele coloca aqui assim, e ele, logo no início, brilha a vossa luz e ele mesmo, mestre divino, é nossa divina luz na evolução planetária. Perfeitamente compreensível isso numa forma de instrução, de uma maneira intelectiva, mas de que forma a gente vai trazer isso para o nosso coração e sentir o que ele está nos pedindo aqui, né? Então eu gosto de jogar perguntas reflexivas assim. Nós já temos condições, porque nós precisamos meditar sobre a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, né? Acerca da nossa educação de almas. Então, como que nós nos sentimos com relação a Jesus? Como nós nos sentimos com relação a todos esses ensinamentos e na nossa vida prática, na nossa vida diária, de que forma esses ensinamentos e o Cristo enquanto modelo e guia da humanidade pode nos auxiliar? E aí, lembrando que somos espíritos imperfeitos, o que vai acontecer? Muitas vezes, a humanidade está mergulhada em sofrimento. Então, de que forma brilhar a nossa luz se das experiências de desafio que encontramos na carne, por consequência de lei de causa e efeito, lei de liberdade, lei de responsabilidade e compromissos assumidos anteriormente, de que forma esses ensinamentos podem iluminar a nossa conduta, iluminar os nossos sentimentos e modificar, né? Outra pergunta que a gente pode levantar também, que aí é pergunta de alma para alma e cada um responde para si. Como que nós podemos transformar esse guia, esse Cristo em guia, né, para seguirmos esse caminho em direção ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da verdade que nos liberta e que nos conduz para Deus? Eu já estou de olho aqui nessa primeira fala, eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 minutinhos, e aí eu gostaria de passar para um outro trecho. E, de certa forma, até responder um pouco. Eu separei um trechinho do livro Paulo e Estevão, porque quando a gente fala dos nossos sofrimentos, até por falta da nossa própria educação de almas, né? O Paulo, ele se referiu a Jesus justamente como libertador desses sofrimentos. Então, se a partir do momento que nós conhecemos os ensinamentos do Cristo, nos auto-iluminamos e fazemos brilhar a nossa luz, a compreensão do evangelho, Paulo diz o seguinte, a compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as nossas noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escador das suas imperfeições. E aí, para finalizar, tem um outro trechinho também, que esse foi o trecho que mais me chamou a atenção, assim, da importância do ensinamento do Cristo na nossa vida, no nosso processo de autoiluminação e, por consequência, a nossa evolução moral, né? Ele cita aqui
que esse conhecimento deve ser aplicado em todas as condições, em todos os dias da nossa vida. E tem um outro trecho, quando ele fala, que eu acho importantíssimo, que o Vini trouxe na introdução também, quando o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Então, a gente precisa entender, só mais um minutinho, tá, Vini? A gente precisa entender e dividir isso com quem está nos acompanhando, né? Se a gente for pegar na Gênese, um trechinho que vai falar no capítulo 14, a ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento, e que você também já mencionou, que é um trecho do Kardec, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, e aí ele coloca assim, que há vibrações sonoras, nós vamos perceber que esse pensamento, ele repercute, ele reflete tal qual o espelho. E aí, de que maneira nós queremos repercutir e com quem nós queremos sintonizar para que essas pessoas repercutam na nossa vida. Porque em matéria de educação de almas, a gente tem o esforço individual, mas que vai refletir sim no coletivo, né? E aí ele vai citar até as ciências e tudo mais na importância dessa construção iluminativa, tá bom? Mas aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Acabou que, enfim, eu queria chegar também na questão da necessidade do trabalho nesse processo de educação, mas acho que no decorrer da live, desse encontro, nós vamos poder falar mais um pouquinho sobre isso. Com certeza. Gratidão, Cris, pelos seus comentários. Reinaldo, a palavra é sua agora. Fique à vontade para os seus comentários. Bom, eu acho interessante que o capítulo já começa, né, com a orientação de Cristo. Brilhe a vossa luz. E aí, a gente pode entender isso como sendo um desafio diário para todos nós, né? Para tudo que fazemos. E que a gente possa buscar sempre o melhor possível. Como pessoas do bem, sem julgamentos, praticando a caridade, o amor e a justiça. Talvez a gente não esteja em condições de atingir esse nível que eu ia comentar agora. Talvez seja muito difícil para nós. Mas o ideal seria, para tudo que a gente está fazendo na vida, jogar uma questão. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Já que ele é o nosso principal modelo, embora reconheço que muito distante da nossa realidade. Mas, como eu disse aqui, aos poucos, fazendo o melhor que nós podemos fazer sempre, de repente pode ser uma alternativa para nós, essa linha de raciocínio. Mas, independentemente de qualquer coisa, do nosso nível, daquilo que a gente possa fazer, é sempre importante a gente fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Eu sempre costumo dizer para os jovens na evangelização que a gente sempre tem que chamar a atenção que pelas coisas boas, pelas atitudes edificantes que nós podemos praticar. E principalmente para os jovens, muitas vezes, né? Todos nós aqui já fomos jovens, já passamos por isso, e todos nós, muitas vezes, quisemos chamar a atenção para provar para todo mundo que a gente não precisava provar nada para ninguém, como diz a música do Legião Urbana, né? Então, nós perdemos muito tempo com essas coisas. E nós não podemos esquecer que, já que nós estamos falando em luz, em evolução, em brilhar, né? Que quanto maior a evolução do espírito, maior vai ser essa intensidade de luz, maior o poder de irradiação. Todos nós, todo espírito, né, começou a sua caminhada sendo criados como seres simples e ignorantes. Quando a gente fala ignorantes, é claro, sempre
naquela questão de não ter o conhecimento, ou a falta de conhecimento. E aí a gente vai, através das diversas reencarnações, a gente vai buscando a instrução nas lutas, nas tribulações da nossa vida corporal, e o progresso vai indo, e a gente vai chegando, e a gente vai se lapidando. É claro que para nós aqui, chegarmos ao nível de Jesus, nós estamos muito longe. Mas nós temos alguns exemplos que fizeram parte ou fazem parte de nossas vidas e que são exemplos muito edificantes e que, infelizmente, mesmo assim, a gente chega à conclusão que está muito longe da realidade deles, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, o Divaldo e, é claro, o Jesus bem distante de nós. Mas ele mesmo deixou uma frase para nós, onde ele disse: se ele conseguiu, todos podem. Né? É claro que a evolução vai depender do esforço de cada um, e de repente essa evolução pode ser muito mais demorada para alguns do que para outros. Mas as reencarnações são os melhores exemplos, as melhores oportunidades que nós temos para o nosso aprendizado, né? É uma oportunidade de ouro que nós temos aqui para aprendermos e para evoluirmos. O conhecimento que a gente pode adquirir sempre, ele é esclarecedor e ele é fundamental para a nossa evolução. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: de nada adianta a gente conhecer todos os textos, todas as obras, todos os livros, inclusive até personagens que fazem parte, se a gente não colocar nada disso em prática, né? Então, de repente, é você conhecer alguma coisa e agir completamente de uma forma oposta. Eu até costumo dizer o seguinte, um exemplo simples, mas é como a prática de esportes. Todos nós sabemos que praticar esportes é muito bom para o nosso organismo, para o nosso corpo físico. Mas muitas vezes a gente não faz nada, não pratica esportes, mesmo sabendo que aquilo é muito importante para nós. E nós temos 3 evoluções que deveriam estar passo a passo no mesmo nível e que, infelizmente, não temos assim. Evolução material. Não há dúvida, se a gente voltar aí no tempo 200, 300 anos, o quanto nós evoluímos materialmente. No nível intelectual, também, de 200, 300 anos para cá, ou às vezes até em menos tempo, a evolução foi fantástica. Muitas coisas mudaram nas nossas vidas. Até nós, né, que somos do século passado, quantas coisas mudaram em pouco tempo. E a evolução moral? A evolução moral, infelizmente, não acompanhou nesse mesmo passo. A evolução moral ficou para trás. E nós vemos ainda hoje, vemos, sentimos, ouvimos, várias coisas que já não deveriam mais fazer sentido para nós nos dias de hoje, ainda acontecendo. Violência, preconceito, barbaridades, mortes. Né? Ainda temos essas coisas todas acontecendo que já deveriam fazer parte do passado bem distante, mas em que, infelizmente, nós não chegamos nesse nível de evolução moral. O texto fala bastante sobre o pensamento, né? O pensamento como força criativa. E aí, hoje em dia a gente percebe que é uma coisa muito rápida, né? Pensou, aconteceu. Né? Muitas vezes você está ali pensando em alguma coisa, mexe em algo na internet, aí já começa a vir aquela chuva de coisas relacionadas àquilo que você pensou e que você digitou lá em algum lugar. E a questão da ação e reação, né, das consequências todas, isso está sendo muito rápido hoje em dia, muito rápido. E isso faz parte do nosso pensamento, colocar em prática o nosso dia a dia, o nosso ambiente, a nossa convivência, o mundo que faz parte de nossas vidas. Né?
Se a gente colocar um exemplo muito simples, se nós colocarmos aí, sei lá, 10 pessoas numa casa, e essas 10 pessoas não se importarem com o conhecimento, não se importarem com o aprendizado, então vão ficar as 10 pessoas lá totalmente alienadas, sem preocupação alguma com o desenvolvimento, com o futuro, né? Então, a gente vai se moldando dentro daquilo e o pensamento é fundamental. O pensamento é rápido, atrai coisas boas, mas, infelizmente, as coisas ruins também, né? Eu sempre falo, quando eu converso com alguém que está em estado depressivo, e não estou nem entrando na questão, no mérito da questão, se tem alguma coisa relacionada à parte espiritual ou não da pessoa, obsessão, né? Mas a gente vê o quê? Uma pessoa que está voltada para aquele pensamento negativo e que é comum ela falar, eu não tenho forças, eu fico dormindo o dia inteiro, eu não consigo sair da cama. E a gente percebe o quê? Que vira o quê? Um círculo vicioso, através do pensamento da pessoa, né? E ela vai ficar naquela sintonia de coisas negativas e vai atrair para ela coisas negativas. A importância de nós passarmos para essas pessoas de que a sintonia tem que ser com pensamentos positivos, que aí sim buscar coisas diferentes para ela, né? Mas eu sei que também é muito difícil. Bom, para finalizar e para não se estender muito, já que o comentário aqui é sobre educação, mas eu gostaria de deixar bem reforçado aqui que o mais importante é nós colocarmos em prática as coisas boas que aprendemos e que isso é fundamental para o processo da nossa evolução espiritual. E se a luz acaba com as trevas, então vamos finalizar aqui a minha participação, que brilhe a vossa luz. Que todos nós possamos aqui, então, fazer coisas edificantes, coisas boas, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é só dessa forma que nós vamos conseguir reverter uma situação negativa do mundo e fazermos a evolução espiritual. Muito obrigado. Gratidão, Reinaldo, pelos seus comentários. Agora, Carmen, vem para cá, para a tela. A palavra é sua para seus comentários. Então, vamos lá. Quando Emmanuel traz para nós o capítulo Educação, e a Cristiane já lembrou para nós, Reinaldo também, Emmanuel ele começa, brilhe a vossa luz. Só que antes, que está em Mateus 5, ele até coloca aqui no rodapé, que está no Sermão da Montanha, Jesus falou antes, vós sois a luz do mundo. Aí nós paramos para perguntar, mas qual é a função da luz? A função da luz é clarear. Aí nós nos perguntamos ainda, Jesus está fazendo o quê? Um convite, ele sempre nos convidava, um amoroso convite, inclusive, para a gente poder desenvolver essas potencialidades. Aí nós pensamos, mais uma vez, mas será que nós somos mesmo essa luz que Jesus está dizendo que somos? Porque nós sentimos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, nós nos sentimos sem forças, às vezes, sem luz suficiente para clarear o caminho. Mas a gente precisa lembrar que, se nós não tivéssemos possibilidade de desenvolver esses valores positivos, as nossas virtudes, as nossas qualidades, que algumas ainda estão latentes em nós, no Mestre Cristo, ele não faria esse convite. Ela não faria para nós o quê? Uma afirmação, porque ele está afirmando para nós, vós sois luzes, portanto, brilhe a vossa luz. Então, a gente tem que lembrar que nós, os seres humanos, nós não somos o que somos atualmente, nós somos mais do que isso, porque nós temos esse germe, essa sementinha
dentro de nós para a gente poder se evoluir, se superar, desenvolver etapas, sempre uma etapa seguinte, uma etapa para outra. Quando o Vinícius traz para nós, lembrando na introdução dele a questão da 685, de Livro dos Espíritos, a gente tem que lembrar que Allan Kardec era um educador, um pedagogo. Então, quando a gente lembra lá em Obras Póstumas, Kardec diz assim: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. A gente fez semana passada um capítulo em instrução. E a gente fazendo hoje esse capítulo, que ele coloca o nome de educação, só para relembrar, o educar, ele é de dentro para fora. É desenvolver as nossas potencialidades. E o instruir, a instrução, que a gente conversou bastante semana passada, é receber de fora o quê? As informações, os conhecimentos. Cristiane pontuou também para nós, dentro do texto que o Vinícius leu ali, que Emmanuel traz para nós algo relacionado à ciência. Quando a gente lembra, juntando instrução e educação, os capítulos da semana passada e o de hoje, com o que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, com o que ele traz para nós em Obras Póstumas, então a gente sabe que a ciência, existe a ciência, claro, e existe e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz, mas aí é que vai entrar a nossa luz espiritual. Brilhe a vossa luz. Eu trouxe aqui para a gente só relembrar um pouquinho também, para quem nunca ouviu falar ou para quem não conhece. Existem os 4 pilares da educação. Isso foi lá em 1996, quando foi o encontro que aconteceu na Unesco, um relatório que eles fazem de uma comissão internacional da educação. E quem assinou esse relatório na época é um francês, Jacques Delors, nessa reunião que eles fizeram. Então, ele diz assim, são os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, nesse relatório, ele é muito interessante porque o nome que eles deram foi Educação, um tesouro a descobrir. Quando a gente faz uma relação com os ensinamentos do Cristo, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, que Emmanuel traz para nós, porque a gente tem que se perguntar, né? Aonde Emmanuel foi buscar essa passagem de Mateus que Jesus diz? Porque a base para brilhar vai começar pela educação. Então, aprender a conhecer. O que seria isso? É buscar o conhecimento. É a busca do nosso conhecimento. Se a gente fizer um paralelo com uma das passagens de Jesus, vamos lembrar aquela, quando ele disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é uma posição que a gente tem o quê? Referente ao sentido da nossa vida, o sentido da vida, a posição diante da luz. Então, a gente começa a questionar, como é que será que está a minha luz? Qual é a intensidade dessa minha luz espiritual? O segundo pilar, quando ele fala aprender a fazer nesse relatório. O que é aprender a fazer? Pôr em prática os conhecimentos que nós adquirimos antes, no aprender a conhecer. Se a gente fizer uma correlação com uma passagem de Jesus, esse aprender a fazer, fazer isso e viverás. Quando que a gente lembra que Jesus disse fazer isso e viverás? Para aquele doutor da lei, quando questionou Jesus, o que, mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? E Jesus sabia que ele sabia. Ele só estava provocando e questionando. E a resposta de Jesus, faze isso e viverá. Então, desde o momento que a gente aprende a conhecer, para começar a aprender a fazer, a gente precisa pôr em prática esses conhecimentos. Faz isso e viverás. E você vai conseguir o quê? Clarear os caminhos, o teu, o nosso,
e ao nosso redor. Terceiro pilar da educação, aprender a conviver. Então, seria o quê? Aprender a conviver. Uma convivência fraterna, a gente evitar os conflitos, tentar viver em paz, mesmo no estágio em que o planeta está de expiações e provas. Mas, se a gente lembrar uma correlação com a passagem de Jesus, fazer aos outros o que gostariam que eles fizessem, nada mais também do que a regra áurea, amar ao próximo como a si mesmo. E o último, quarto pilar da educação seria desse relatório, aprender a ser. Então, o que seria aprender a ser? Ser benevolente, o desenvolvimento nosso, das nossas virtudes, aquele homem integral que a Joana de Ângeles traz para nós, através do Divaldo Franco, promover as nossas faculdades psíquicas, potenciais, psíquicas, físicas, morais, intelectuais, enfim, a nossa responsabilidade. E que passagem de Jesus que lembra para nós o aprender a ser? Sede perfeitos, os caracteres da perfeição. Então, assim, sede perfeitos, a passagem, né, como vosso Pai Celestial é perfeito. É claro que quando a gente faz uma reflexão dessa passagem, nós não vamos também ser Deus, óbvio, nós somos a criatura e Deus é o nosso Criador. Mas até um Cristo, um Espírito puro, essa é a nossa meta. Então, é o modelo que nós temos de aprender a ser. Quando a gente lembra que a educação, para brilhar a nossa luz, é a base, é o edifício, é o momento, aquele primeiro, antes do primeiro degrauzinho, para a gente ir subindo, para a gente tentar entender, e voltando no que Emmanuel traz para nós sobre a ciência, no Fonte Viver ele diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás. Vinícius, é isso, eu passo a minha palavra agora. Gratidão, Carmen, por seus comentários. Agora vem a Lili para cá para trazer os comentários delas referente ao capítulo da noite. Lili, com você. Oi, boa noite, gente. Então, acho que a frase da noite é o brilhe a vossa luz. Acho que isso mexeu com a gente, né? Acho que mexeu com todo mundo. E eu acho muito interessante que ele não fala conquiste a vossa luz ou busque a vossa luz. Ele fala brilhe, o que significa que a gente já tem a luz dentro da gente. Em estado latente. Às vezes a gente é uma luzinha fraca, um palito de fósforo. Outras vezes a gente é uma vela de 7 dias. Outras vezes a gente parece um holofote, né? Assim, raras vezes a gente parece um holofote, mas ok, às vezes a gente consegue, né? Mas o fato é que essa luz está lá dentro da gente e está esperando que a gente, se ela não é forte o suficiente, ela está à espera de que a gente faça um movimento para potencializar. E essa luz, ela vem do esclarecimento, né, do entendimento que a gente ganha com o esclarecimento, da compreensão. Porque quando a gente entende, quando a gente compreende, a gente consegue ressignificar a dor, a gente consegue ressignificar o sofrimento, a gente consegue modificar os nossos pensamentos preconceituosos, os nossos julgamentos. E tudo isso vem para a gente através da educação. É uma conquista que a gente vai tendo através da educação. Que, aliás, é a proposta da doutrina, né? Da doutrina espírita, que a gente se instrua, que a gente se eduque, para que a gente, lógico, dependendo do nosso esforço e da nossa disposição, né, que a gente estude, se instrua e se transforme. Então, a doutrina espírita, ela não pune, ela não tem essa vertente de punição, mas de educação, e eu acho isso muito relevante, né? É preciso mesmo que a gente se instrua, que a gente se eduque,
para que a gente possa finalmente dar um passo para se transformar. E educação é diferente de conhecimento, assim como o conhecimento é diferente de sabedoria. Acho que a educação tem muito a ver com uma herança que a gente recebe de almas, de espíritos mais adiantados que a gente, e que nos vem através dos exemplos que eles nos trazem. Jesus, ele ensinava exemplificando, e por isso as lições que ele deixou tocam tão fundo no coração da gente, porque ele não apenas falava. Então, eu acho que tem a ver principalmente com o uso que a gente faz dessas informações, desse conhecimento que a gente recebe, e dos exemplos que essas almas, dessas almas mais adiantadas trazem para a gente. Esse contato com as almas mais adiantadas sempre vão nos auxiliar, vão nos inspirar, vão nos estimular, se nós estivermos receptivos a esses ensinamentos, né, esses exemplos, né, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E vão permitir que a gente vá fazendo pequenas mudanças para melhor todos os dias. Às vezes elas são muito pequenas, a gente acha que não são relevantes, mas todos os dias a gente fazendo uma pequena transformação, a gente vai, ao final de um tempo, a gente vai perceber que a gente mudou muito, que a gente se transformou muito. E a luz da gente, ela brilha quando a gente oferta afeto, que é o maior ensinamento de Jesus, né? O amor. Então, quando a gente compreende as pessoas e as dificuldades que elas têm, quando a gente oferta um abraço, um carinho, um colo, quando a gente ampara, quando a gente auxilia, quando a gente alenta, quando a gente conforta, enfim, quando a gente age com amor em relação às outras pessoas. Jesus ensinou e exemplificou tudo isso. E aí vai da gente receber essas lições, esses ensinamentos, e praticar, e exercitá-los, né? Ele disse que quem me segue jamais andará em trevas. Então, pelos exemplos que ele nos deu, a gente vai, aos pouquinhos, se livrando das nossas próprias sombras, da nossa própria escuridão. E ainda que a gente seja frágil, ainda que a gente seja fraco, a gente vai, aos pouquinhos também, conseguindo ser um instrumento para propagar a luz dele e tudo aquilo que ele ensinou. Tem um livro do irmão José que chama Vigiai e Orai, e tem uma mensagem que ele diz assim: o problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Isso, eu vou viajar aqui um pouquinho, tá? Eu vou dar uma viajadinha hoje, tá? Isso me lembra um vídeo, assim, um desenho animado que eu assisti há um tempo atrás, da Pet Pimentinha, do Charlie Brown. Ela tá no ringue de patinação, pronta para fazer uma apresentação, e o Snoopy tá colocando, na época era fita, cassete, né? Ele tá colocando a fita para tocar, para ela fazer a apresentação, e a fita enrola, e ele começa a praguejar, a jogar, e tem uma síncope, né? E o Woodstock, que é aquele passarinho minúsculo, que é da turma do Charlie Brown também, começa a ficar muito aflito de ver a Pimentinha lá sofrendo, esperando a música tocar para fazer a apresentação. E ele, daquele tamanhinho que ele começa a assobiar. E aí ela consegue fazer a apresentação, mas ele é muito pequenininho, e ele tem que fazer um esforço supremo para conseguir assobiar a música até o final. Mas, assim, à custa de muito esforço, ele consegue. E eu acho que esse desenhinho tem no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha depois,
Mas eu acho que esse desenhinho, ele ilustra bem o que é a diferença entre ser luz e reclamar da escuridão. Né? O Woodstock, que era um passarinho minúsculo, foi luz. E o Snoopy foi escuridão nesse momento, porque ele não conseguiu agir de acordo com o que ele tinha de conhecimento, com o que ele tinha de aprendizado. Então, assim, o estudo ele permite que a gente assimile conhecimento, mas a gente precisa de muito mais do que isso, né? A gente precisa que esse conhecimento adquirido se transforme em efetiva renovação moral e espiritual. E o que vale é o esforço que a gente faz em favor dessa transformação, né? Entre o que a gente é e o que a gente pretende ser. A nossa boa vontade, a nossa disposição, a nossa determinação nesse processo. E é um processo que, obviamente, exige, primeiro de tudo, que a gente se aperceba das próprias imperfeições. Que a gente detecte na gente o que precisa ser transformado, para que então a gente possa criar um plano, uma estratégia para que a gente possa finalmente dissipar o que é sombra e o que é escuridão em nós. E isso só através da educação. E eu queria voltar no Reinaldo, quando ele fala que brilha a vossa luz é um desafio diário, e é mesmo, né, um esforço que a gente tem que fazer todo dia. E ele terminou dizendo, né, que brilhe a vossa luz, né, que brilhe a nossa, que brilhe a sua, a minha, né, a de todo mundo, que todos nós possamos fazer as nossas luzes brilharem mais do que elas brilham hoje, né, que a gente deixe de ser um simples palito de... que a gente deixe de propagar a luz como um pequeno palito de fósforo e passe a espelhar, né, a refletir a luz como um verdadeiro holofote, que a gente tem talento para isso, a gente só precisa exercitar esse talento. E era isso, Vini. Ok, Lili, muito obrigado pelas suas considerações. E agora a gente traz a Silvia para cá, que irá trazer as suas colocações na noite de hoje acerca da mensagem. Silvia, a palavra é sua. Obrigada, Vini. Boa noite novamente. Eu vou me reportar um pouco à fala do Reinaldo e à fala da Armin. Né? A Armin adiantou umas coisas muito bem. Eu tinha reservado para falar sobre os pilares da educação. Então eu vou falar um pouquinho só de um deles. Mas antes, quando o Reinaldo falou na reflexão, o que Jesus faria nesta situação? Tá? É importante a gente trazer essa reflexão do que Jesus faria e pensar, e nós estamos realmente muito distantes ainda, mas nós estamos a caminho, no caminho evolutivo. E aí está lá a palavra de Emmanuel no Fonte Viva, foi uma das menções da Armin, né? E a educação vai transformar a nossa irracionalidade em inteligência, em humanidade e em angelitude. Então, ele reforça a necessidade de educação, uma nossa transformação, e basicamente a nossa transformação moral. A instrução, que é uma parte da educação, vai mexer com a nossa transformação intelectual, mas a nossa transformação moral, a transformação do nosso sentimento, do nosso modo de ser, vem através da educação, das várias fases dessa educação. E uma palavra é realmente brilhe a vossa luz, é um chamado para nós. Ainda nesse mesmo trecho, a mensagem 30 do Fonte Viva, Emmanuel nos fala, só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós,
nós sabemos, ele habita em nós. A centelha divina está em nós. Aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, a responsabilidade que a gente tem em se burilar, em fazer brilhar essa luz, em fazer transformar esse nosso pequeno palitinho de fósforo num poderoso holofote, como a Lili falou. Porque a gente colaborar para que se manifeste a grandeza divina em cada um de nós. E a educação é uma coisa que não é individual. Nós compomos um todo no universo. Essa luz que brilha é um brilho de todo o universo. É importante que cada um de nós, fazendo a sua parte através da educação, colabore. Mas não é pensarmos só na nossa autoeducação. É nós pensarmos na educação de todos nós. De nós, de nossos filhos, de nossos amigos, nos exemplos que nós podemos deixar, de alguma coisa eu posso deixar para a posteridade, para melhorar. E por que a educação é tão importante assim para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para a melhoria do planeta? Aí eu gostaria de ir lá no Livro dos Espíritos, só agora na questão 917. Na 917, onde está da perfeição moral, a resposta à pergunta de Kardec, qual é o meio de se destruir o egoísmo? A resposta é dada por Fenelon. E ele vem falando sobre a caridade, sobre a fraternidade, a relação entre os homens. E Kardec depois nos coloca um comentário muito interessante e muito importante, onde ele fala que a principal causa dos nossos problemas está no egoísmo. E a maneira de uma epidemia, esse mal deve ser combatido cortando o mal pela raiz, cortando o egoísmo pela raiz. E faz aí o codificador uma série de comentários sobre como cortar esse mal pela raiz, concluindo que não vai se chegar a resultado nenhum, não se chegará ao ponto de extirpar o egoísmo da Terra se não for através da educação. Ele diz que se não for tratando o mal pela raiz, pela educação, é impossível que se consiga. E ele coloca ainda, não essa educação e tende a fazer homens instruídos, mas e tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. E nessa educação bem compreendida, nessa educação chave de progresso, nós vamos lá nos 4 pilares da educação. Eu tinha separado aqui para falar, a Armin colocou muito bem para nós já. Então eu vou comentar só um desses pilares do aprender. O aprender a conviver. Esse aprender a conviver vai nos trazer as boas regras de convivência, sim, vai nos trazer o bom entendimento entre as pessoas, vai nos trazer a prática da humildade, vai nos trazer uma satisfação em admirar o que o outro tem de bem, até o ponto que a gente consiga ficar feliz pela luz do outro estar brilhando. A nossa luz se refletir na luz do outro. Então, a minha luz vai brilhar porque eu estou bem, eu estou feliz porque ajudei a luz do outro a brilhar. Sabe? É como se um palito de fósforo aceso e acenda um segundo palito, e esse primeiro já está ali queimando, já está querendo apagar, o segundo vai lá e acende ele também. E a gente vai formando muita luz, muito brilho, na medida que nós aprendemos a conviver, e nós nos despimos do egoísmo, nós nos despimos da vaidade, de todas as nossas tão conhecidas mazelas humanas, a partir da educação, mas da educação do nosso espírito, da educação da alma. E é essa que ele vem trazer aqui para nós. Qual a base para essa educação? A base para essa educação é o amor. Para que a gente entenda a necessidade da educação para nós e para o outro, a gente precisa entender o amor. A gente precisa pôr em prática o amor. E pelo amor a mim mesmo, eu vou procurar evoluir. Eu vou procurar me educar.
pelo amor ao outro, eu vou procurar me policiar em certas ações, procurar ser melhor, procurar não ofender, e assim eu possa expressar melhor essa situação, eu possa melhor exemplificar. E pelo amor ao meu filho, eu vou procurar me melhorar e mostrar para ele o que é certo e errado através do exemplo, como Jesus mostrou para nós. Então tá aí, eu acho que a melhor forma de entender o porquê da importância da educação, para que a gente extirpe o egoísmo da face da Terra. E sem o egoísmo, com certeza, a luz de todos nós vai poder brilhar, e poder brilhar muito. Eu teria mais de comentário, realmente a Armin já fez, eu não vou repetir aqui sobre os pilares, não é? Mas só lembrando que todos eles são igualmente importantes, né? Eu escolhi conviver pelo restante da fala, eu gostaria de fazer aí, mas que a gente tenha sempre em mente essa necessidade de brilhar na nossa luz para colaboração com a obra divina, mostrando a todos essa parte, essa centelha divina existe entre nós, né? Mostrar aquilo e a manifestação de Deus, a manifestação do Pai, de muito amor e misericórdia dentro de cada um de nós. Vini? Ok, Silvia, obrigado pelos seus comentários. E agora voltando todo mundo aqui para a tela, todo mundo junto, só registrando também o boa noite do pessoal que chegou depois. Temos aqui Maria do Socorro, Helena Cotton, que acho que é conhecida de alguém, né? A Marta Leon, Martinha, Márcia, Ana Paula, Lígia Marques, sejam todos muito bem-vindos também aqui ao nosso bate-papo. E, naturalmente, muito se falou, né, em educação, fez-se uma referência à mensagem passada, né, com relação à instrução, e até a Carmen pontuou muito bem, né, que a instrução ela é de fora para dentro. E aí a gente recebe a instrução, a gente reflexiona, e aí vai de dentro para fora, que seria a educação. E aí eu até perguntaria, assim, para vocês, para a gente poder bater um papo aqui quando a gente pensa sobre essa questão de brilhar a nossa luz. Então, quando a gente se instrui, a gente pensa bastante, a gente reflete, educa propriamente para modificar o nosso pensamento brilhando a nossa luz. Mas, Cris, eu até perguntaria para ti, será que não tem muita gente que às vezes nesse brilhar a vossa luz não quer também fazer apagar a luz do coleguinha muitas vezes, que também está tentando fazer brilhar a sua luz, e aí aquela pessoa está ali lendo, se instruindo tanto, adquirindo tanto conhecimento, e aí começa já a achar que a sua luz pode ofuscar, não é como se a sua luz fosse a maior. E aí aquele outro ali que está tentando também fazer a sua luz brilhar, começa a se sentir ofuscado e a gente começa a desvirtuar um pouco esse conhecimento, utilizando ele às vezes, né, de uma forma até mesmo arrogante, né, humilhando o próximo. Não acontece muito isso da gente querer brilhar nossa luz, mas agora eu vou começar também a querer apagar a luz do coleguinha? A gente tinha combinado que tu não ia fazer pergunta difícil. Oi, mãe. Vini, é assim, pensando rapidamente sobre o que você perguntou, eu lembrei da historinha do Charlie Brown e da Pimentinha, que eu achei sensacional. Foi o que eu mais gostei de ouvir hoje, foi a história que a Liliana trouxe, né? A intenção daquele que quer brilhar mais que o outro não é virtude. E aí o que é do outro não é nosso, né? Se nós... E aí eu até estava com muita vontade de pedir para falar de novo, dentre todas essas reflexões, se vocês me permitem um espaço, pelo seguinte: nós estamos aqui conversando acerca da mensagem do Emmanuel, nós fizemos prece, nós estamos envolvidos, nós estamos numa vibe maravilhosa, pelo menos para mim eu estou achando super gostoso. Mas eu lembro, enquanto estava todo mundo falando, eu lembrei do que o Reinaldo falou, dessa coisa dos algoritmos da internet, que às vezes a gente pensa e vem.
E aí eu fico pensando que além da responsabilidade que a gente tem conosco, enquanto oradores espíritas, nós temos a responsabilidade também de falar para aqueles que estão nos ouvindo. Mesmo que às vezes nem luz de fósforo a gente tenha, porque seria uma hipocrisia nossa falar que a gente tem alguma luz, porque sinceramente nós ainda estamos batalhando muito para fazer brilhar qualquer luzinha interna. E aí eu fico pensando assim, a gente está falando de amor, está falando de afeto, e a gente se sente tocado. Mas e as pessoas que eu me identifico de repente, talvez por já ter vivenciado situações parecidas, que têm a sombra dentro de si no sentido ou da depressão, de estar passando alguma dificuldade, e aí a gente fica assim, ai, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. O que a doutrina espírita fala para essas pessoas? Porque quem já vivenciou uma situação de depressão, de transtorno de ansiedade, de qualquer coisa, não basta o outro chegar para a gente e falar assim, ó, brilha a vossa luz, porque a gente não consegue. A gente entra num mergulho meio que sombrio. Então, o que a doutrina... Eu gostaria de falar o que a doutrina espírita nos esclarece, porque é uma questão de educação de almas também que acredito que está dentro da proposta, né? O que essa educação de almas vai auxiliar a gente se libertar desse tipo de sofrimento, por exemplo, né? E aí eu não quero deixar a tua pergunta sem resposta, não, né? Já meio que falei que o que é do outro, a intenção do outro diz mais sobre o outro, sobre a gente, né? E às vezes a forma como nós encaramos isso também, a gente precisa tomar cuidado com o processo de mascaramento, porque se a gente já está conseguindo acender qualquer luzinha, pega uma sala escura e acende um palito de fósforo, já iluminou aquilo. Então também diz a forma como nós recebemos a conduta e a postura do outro também diz muito sobre a gente, né? Mas enfim, e o que a terapêutica espírita fala? Porque a gente falou muito do Brilha a Vossa Luz, mas acho que a mensagem tem uma pegada forte também com relação ao pensamento e com relação aos a nossa forma de emitir essas ondas vibratórias e nós funcionando como dínamos de energia. E o que a gente faz quando a nossa energia está baixa? Né? A terapêutica espírita vai sugerir a terapia do passe, o evangelho no lar, as leituras edificantes, o trabalho voluntário como um processo de educação, um processo autoiluminativo, porque aí nós vamos dentro do limite das nossas forças, às vezes com um pinguinho de vontade. Eu vi que vocês falaram sobre a vontade no capítulo com a Giovana, né? E a vontade começa pelo pensamento. Então, se qualquer pessoa dentre nós aqui que está compartilhando esse estudo nessa noite tiver dificuldade nesse sentido, a gente precisa também fazer a nossa luz da humildade brilhar e pedir ajuda, porque a terapêutica espírita vem nesse sentido. E aí, sim, o sofrimento vem como um instrumento, como uma ferramenta para despertar a questão do fazer com que a gente brilhe a nossa luz a partir daquilo que nós conhecemos e nos auto-iluminamos com a doutrina espírita. Tá bom? Eu vou dar espaço para outras pessoas, sabe que eu sou complicada, né? Não, Cris, a pergunta que eu tinha lançado foi até mesmo realmente assim um tom um pouco provocativo mesmo, né? Porque a gente está falando muito de brilhar a nossa luz e às vezes, infelizmente, a gente sabe que de tanta instrução que a gente recebe, muitas pessoas às vezes começam a se achar, né? Às vezes o tal, nossa, como eu estou entendido, como eu estou, né? Muitos de nós muitas vezes encaminhamos esse erro, nesse equívoco. Mas, Reinaldo, o interessante é justamente a gente fazer brilhar essa nossa luz para também acender a luz do outro, né? Porque como a Cris mencionou, o que acontece? Às vezes uma pessoa que está num estágio realmente depressivo, com qualquer transtorno de ansiedade, como a Cris mencionou, não é simplesmente a gente chegar para ela e falar, olha, brilha a vossa luz.
né? Você é um ser divino, você é um ser criado por Deus, que é um Deus de amor, como se fosse assim, a gente pegar e acender um palitinho de fósforo e pronto, já estou emitindo um monte de luz. A proposta é justamente essa, né? Da gente brilhar a nossa luz para também acender a luz do outro e o outro também passar a brilhar. É um trabalho em conjunto, não é? Com certeza, Vinícius. Nós temos que pensar na coletividade, né? Porque, na verdade, nós, seres humanos, fomos feitos, gerados, por quê? Para nós agirmos e convivermos em sociedade. E muitas vezes nós esquecemos disso e meio que vamos para o lado da individualidade. Na pergunta que você fez para a Cris, onde você comentou, né, sobre essa questão de você querer se sobressair a outra pessoa, então eu diria que você não está fazendo o melhor que você pode, que é o que eu comentei, que seria um desafio diário e a gente fazer o melhor possível. E o melhor possível é o quê? É a caridade, é ajudar o próximo, é estender o braço, as mãos, no momento que você vê que alguém realmente está precisando e você ajudar. A partir do instante que você começa a querer se sobressair e apagar a luz do próximo, você não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Não é o que o Espiritismo prega, não é o que Cristo nos deixou como regra, como norma, como leis para a gente seguir, né? Ou seja, nós estamos indo na contramão. Infelizmente, é o que a gente mais vê, é essa questão de uma pessoa querer se sobressair a outra. E é o que eu sempre costumo dizer, quando você envolve seres humanos, a gente acaba prejudicando e denegrindo a imagem de empresas, de centros espíritas, de qualquer coisa que você queira se envolver. Eu até brinco, às vezes, que eu já fiz parte de um grupo de escoteiros, que até no escotismo teve problemas porque uma pessoa, por vaidade, quis sobressair a outra. Então, você deixa de lado aquele princípio básico, aquilo que você está lá para fazer exatamente, que é o seu objetivo, e fica com politicagem. A Silvia, que está aí do meu lado aí também, conviveu bastante tempo, até no CVV você encontra isso, não é, Silvia? Você vê que a politicagem, as pessoas querendo agir, querendo se sobressair, elas acabam deixando de lado o principal, que é o atendimento, é o que você está lá para ajudar as pessoas, né? E eu tenho uma certa dificuldade com isso, viu, Vinícius? Já que eu falei sobre o CVV e você tratou aí sobre pessoas depressivas, a gente encontra bastante gente lá nessa situação. E é algo assim muito complicado, porque realmente não é simplesmente você conversar com a pessoa e achar que qualquer motivação vai fazer com que ela mude, que ela saia daquela situação que ela está. E não é bem assim. Realmente é muito difícil. A depressão é algo que a gente tem que conviver com isso e tem que entender o sentimento da pessoa. É fundamental isso. E que, infelizmente, muitas vezes nós achamos que aquelas dores da pessoa são besteiras, são bobeiras, a pessoa que realmente não quer fazer nada, ela está deixando de se levar, e a gente sabe que não é isso. É algo muito complicado. Então, para tudo isso que você perguntou, se nós estivermos fazendo o melhor que nós podemos fazer todos os dias, ao invés de prejudicarmos, de tentarmos apagar a luz de alguém, nós vamos fazer o contrário, nós vamos ajudar a acender a luz, que isso deveria ser o objetivo principal de todos. A caridade, o amor, a justiça, sem julgamentos, e isso tudo vai fazer com que as luzes se acendam, né? Que a gente possa fazer brilhar as luzes. É como numa família, Vinícius, né? Quando você vê que, sei lá, a pessoa tem 5 filhos, ela vê que, de repente, um filho não está conseguindo brilhar a luz dela, os pais vão, com certeza, medir esforços maiores para ajudar aquele filho que não está conseguindo. Então, é esse que seria o objetivo de todos nós. Alguém está em dificuldade, vamos ajudar aquela pessoa. Né? Então, deveria ser assim. Eu sei que muitas vezes não é, porque cada um vai ter seu objetivo, cada um vai ter seus problemas, e muitas vezes a gente deixa de estender a mão ao irmão. É isso mesmo, Reinaldo. A gente precisa ver o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, né? Para que a gente possa brilhar juntos. E, Carmen, o que justamente acontece muitas vezes é a gente adentrar num campo da crítica, do julgamento ao outro.
né, nesse processo, porque quantos de nós, às vezes, não nos colocamos naquela posição assim, de que, nossa, eu não faria isso que a Carmen fez, nossa, eu não faço aquilo que a Liliana faz, nossa, não, aquilo que a Cris falou, jamais eu falaria, e a gente vai se colocando, às vezes, num patamar de superioridade, como quem, ah, mas eu não falo palavrão, não, eu não participo de festa, não, aquilo lá eu não faço porque eu sou espírita, porque eu leio o evangelho, e aí quem escuta pensa o quê? Aquela pessoa ali, nossa, ela está atingindo um nível de superioridade, né? Porque ela só está criticando todo mundo como se ela não fizesse nada. Ou seja, como se ela tivesse muita luz dentro dela. Ao passo que ela, se ela detecta que alguém está num caminho equivocado, não seria o coerente a gente criticar, não, eu não faria aquilo, mas sim, o que eu posso então fazer para ajudar aquela pessoa? Se eu acho que ela está num caminho incorreto de repente, o que eu posso fazer de repente para despertar sua consciência e não somente se colocar numa posição de que eu não falaria isso, eu jamais agiria dessa forma, como se eu tivesse numa superioridade, não é? Quando você fala de crítica, nós somos assim ainda, infelizmente. Somos julgadores. A gente não consegue nem, em primeiro lugar, se colocar no lugar do outro. Quando você fala de despertar a consciência, é exatamente isso. O Reinaldo, ele acabou de falar nesse instante, né? Qual é a nossa tarefa neste momento agora? De ajudar a acender a luz do outro. Porque quando a Cristiane traz para nós, lembrando exatamente que nós estamos falando para uma coletividade, sim, nós precisamos também lembrar, tanto no sentido da crítica, tanto no sentido de não ser julgadores do julgamento, de se colocar no lugar do outro, Jesus já disse, atire a primeira pedra. Então, nós temos que ter o quê? Nós simplesmente estamos, nesse momento, passando uma informação, passando uma teoria em refletir o que Emmanuel trouxe para nós no capítulo de hoje. Então, assim, nós não podemos ser formadores de opinião, para também não sermos críticos, porque nós estamos somente transmitindo uma mensagem. E esse bate-papo, quando nós estamos aqui, e repetindo o que você disse, Vini, vai despertar consciências, porque as pessoas, elas estão nos ouvindo. Então, parte de nós não termos a crítica com relação ao quê? Ao que o nosso ponto de vista. Não é isso. A gente tem que parar para pensar, sim, que tem N pessoas nos ouvindo neste momento e depois também. Então, assim, quando Jesus traz para nós esse brilho a nossa luz, voltando, que é uma afirmativa, por que é uma afirmativa? Porque independente do estado que a pessoa esteja, ou de depressão, ou de baixa autoestima, ou cheia de aflições, de angústia, de dores, dor física, dor moral, dor espiritual, cada um de nós, cada criatura é uma centelha divina. Então, nós estamos tentando colocar para a pessoa, dizer para a pessoa, através das nossas palavras, sem crítica nenhuma, porque nós não sabemos qual é o nosso dia de amanhã ou daqui a alguns minutos, que essa luz espiritual, luz que somos, a centelha divina que somos, é justamente para, aí vem a ajuda mais uma vez, ajudar a auxiliar a luz afasta as sombras da ignorância, no sentido que das sombras do momento que a pessoa estiver. Então, nós temos que lembrar que nós também temos sombras, muitas ainda, mas nós também somos luz. Então, é nesse sentido, é o auxílio, é a ajuda, é o entendimento e a compreensão de levar para todos fazer o inverso. Deixa a crítica de lado, deixa o julgamento de lado. Você não gostaria de ser tratado da mesma forma. Para pensar um pouquinho. Vamos clarear o caminho, vamos clarear quem está à nossa volta, vamos clarear, ajudar a clarear aquele que está imerso nas sombras neste momento. Então, quando a gente lembra que nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, eles vão constituir o quê? Informações da nossa zona mental, do que nós estamos sentindo e pensando agora, e de onde que nós procedemos, para poder o quê? Tentar, pelo menos, iluminar a nossa consciência,
e ajudar a iluminar a consciência de todos aqueles outros nossos irmãos que neste momento estão tendo alguma dificuldade até de entender tudo que a gente está falando, mas a gente está plantando uma sementinha. Vinícius? Plantar a semente. Muito bom, o que você trouxe exatamente, da gente buscar plantar essa semente em nós, no outro, numa coletividade, num sentido geral, né? E Lili, quando a gente fala em educação, a gente precisa também lembrar que a nossa proposta é nos educarmos para auxiliar e não querer educar o outro à força, né? Porque muitas vezes a gente quer o quê? Consertar o mundo. Então eu acho que fulano está errado, eu acho que Beltrano está equivocado, eu quero mudar todo mundo, eu quero transformar o mundo, e aí a gente acaba sendo aquela pessoa inconveniente que quer transformar todo mundo à força, só que o processo é o contrário, né? Eu preciso me educar. Até a Cris mencionou isso, né? Cada um está ali no seu processo, cada um está no seu momento, e eu tenho que me educar e não tomar de toda essa instrução para querer forçar o outro a modificar-se, sendo que ele tem o tempo dele. O processo é inverso. Eu me educar para poder fazer brilhar a luz, não é? É interessante isso, né, Vini? Porque a gente tem uma tendência muito forte a querer corrigir o outro, né? Quando as coisas não andam bem, a gente logo pensa, que essa pessoa, que o outro melhore, que o outro fique mais afável, que o outro fique mais amável, gentil, menos grosseiro, enfim. Quando, na verdade, não é o outro que tem que mudar, é a gente que tem que modificar o olhar que a gente está dando para essa pessoa, né? Porque a gente não sabe as razões que essa pessoa tem para estar agindo da forma que ela está agindo, a gente não calça o sapato dela, a gente não anda por onde ela anda. Isso é julgamento. A gente está supondo que sabe uma coisa que a gente não sabe, e a gente está fazendo um julgamento das atitudes, da conduta, do posicionamento de uma pessoa, sem conhecer os gatilhos que levam ela a ser ou agir de uma determinada maneira. Então, assim, não tem que mudar o outro, não tem que corrigir o outro, a gente tem que se corrigir, né? A gente já tem que corrigir, nós temos que nos corrigir a nós mesmos, nós temos que o dever moral de ter um olhar compassivo, de ter um entendimento, afinal de contas, nós que estamos aqui, estudamos isso na doutrina. Né? Então, o nosso dever, a nossa responsabilidade aumenta. A gente é muito, muito duro, em geral, a gente é muito duro com os outros, né? E o problema, a dor do outro é sempre a dor mais fácil de resolver, o problema do outro é sempre, a dor do outro é a que dói menos, o problema do outro é sempre o mais fácil de resolver, e assim, a gente tem que mudar esse olhar, e nós que nos dizemos espíritas, e eu sempre brinco que a gente não é espírita, que a gente é aprendiz de espírita, aspirante a espírita, né, a gente, principalmente, tem maior responsabilidade, maior dever de agir dessa forma. O ser humano, ele tem tendência não só ao julgamento, né, ele não só julga, como ele julga, condena, e ainda dá sentença e a pena. Ele não satisfeito em ser o julgador, ele em ser o juiz, né? Ele julga, ele condena, porque é um entendimento que ele tem a respeito daquilo, e aí ele ainda dá sentença, diz, você vai, sei lá, né? Enfim. Então, acho que a gente tem que rever esse posicionamento da gente, a gente precisa modificar, transformar essa forma, essa conduta, essas atitudes que a gente tem. E aí, mais uma vez, a gente chega aí através da educação, né? Através desse trabalho, desse processo que a gente vai dia a dia, né? De forma, como o Reinaldo falou, enfrentando desafios diários de a cada dia ser um pouquinho, se transformar um pouquinho para que a gente possa ter um outro entendimento da situação do outro, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, enfim. Na realidade, Lili, nem tem resposta. O que eu estou fazendo é jogar assim reflexões para a gente bater um papo, provocando mesmo a nossa reflexão, né, em torno do tema. Eu diria não tem certo, não tem errado. Tem assim opiniões, visões, reflexões, né, que a gente está lançando aqui.
desculpa, a gente tem falado aqui muitas vezes de as pessoas estarem em momentos, você falou agora há pouco, em momentos evolutivos diferentes. Isso não é nenhuma crítica e não faz ninguém melhor ou pior, só faz diferente, né? Nós somos pessoas diferentes, que estamos em momentos diferentes, que temos entendimentos diferentes. E eu acho que é por aí que a gente tem que pensar quando a gente está olhando o outro, em vez de julgar, né? Então, vai saber, não é? Não calcei o sapato dele, então é melhor a gente ter um pouco de cautela no julgamento. Aliás, melhor a gente não fazer julgamento nenhum, né? Que aí, pelo menos, não corre o risco de errar, né? Porque se fizer, vai errar, então melhor não julgar. Vamos. É isso aí. Então, a gente entende o seguinte, né, Silvia, que esse brilho nossa vossa luz, a gente também tem que jogar essa luz para dentro da gente também, porque como foi dito aqui, nós temos as nossas sombras também, né? Então não adianta eu simplesmente querer pegar tudo isso, me instruir, né, e utilizar isso como uma capa apenas, né? Eu instruir, eu sei que eu preciso perdoar, eu, eh, digamos assim, eu impulsiono as pessoas à minha volta também a perdoar, a deixar as mágoas, só que eu não estou jogando essa luz também para dentro de mim. Às vezes eu estou com as minhas mágoas lá dentro, com os meus rancores e não estou fazendo nada, eu só estou abafando, né? Muitas vezes a gente está pegando todo esse conhecimento e só abafando dentro da gente, está fazendo nada com eles, tá? Colocando ali uma capa, estou fazendo de conta que entendi, estou buscando instruir as pessoas, né? Mas eu não estou jogando aquela luz para dentro de mim. Então, brilha a vossa luz, primeiramente, para dentro, para poder refletir, não é? O brilha a vossa luz aí, primeiro, é para a gente clareie o nosso interior, a gente consiga nos enxergar como nós somos. E a primeira coisa que a gente precisa ter a coragem de acender essa luz para se enxergar. Sabe, a coragem da gente se olhar no espelho. Não é eu virar a lâmpada, a lanterna para o lado, iluminar o espelho do coleguinha e falar, olha como é que você é. Não, eu vou virar a lanterna para o meu espelho e falar, eu sou assim. Então, deixa eu consertar o que não está bom aqui. Primeiro eu tenho que ver essa parte. Depois, sim, eu vou, na medida do que for possível, eu vou procurar iluminar, mas iluminar de uma forma amorosa o outro. Se eu tiver que mostrar uma coisa que está errada, e seja de uma forma amorosa, de uma forma que a pessoa possa enxergar e talvez o que ela faça não seja o melhor. Não é dizer você está errado. É eu já ter humildade de falar, eu também estou errado, eu também já fui assim. E está lá no Fonte Viva, e a educação nos vai tirar da irracionalidade até a angelitude. Eu já tive na irracionalidade, de repente eu ainda estou lá. Porque eu vou dizer, é outro. Eu tenho que ter essa humildade, eu tenho que clarear os meus horizontes primeiro, para poder ver as minhas deficiências, o que eu preciso melhorar. Eu tenho que aprender a me conhecer. Dentro daqueles 4 pilares, o primeiro era aprender a se conhecer. Eu tenho que aprender a me conhecer. Não dá para eu querer aprender a conhecer o outro se eu não me conheço. E parâmetro, eu vou comparar uma coisa. Normalmente a gente tem esse mau hábito do julgar o outro, e a gente faz? A gente compara o outro com alguma coisa e a gente está mostrando, né? E está para fora, né? O bonitinho. Eu sou bom, eu sou paciente, eu sou bonzinho, quando lá dentro eu não me mudei. Não pode fazer isso. Na verdade, eu tenho que primeiro admitir o que eu sou, eu tenho que aprender a me conhecer, eu tenho que aprender a me melhorar, depois voltar ali ele aprender a conviver. E a convivência pressupõe, eu acredito, e fundamentalmente respeito. E no respeito eu reconhecer que o outro não é nada, absolutamente nada inferior a mim. Ele é meu igual, ele é meu irmão, apenas ele está no outro ponto, evoluindo também através da educação. E finalmente eu vou aprender a ser o quê? Se querer fazer trocadilho, a ser humano, a ser irmão, a ser fraterno, a dividir a minha luz, e me possibilita me enxergar e refletir, a dividir a minha luz com o irmão, mas dividir de verdade, não é da boca para fora,
Não é sair dizendo, olha, eu estou dividindo minha luz, não é nada disso. É realmente usando da humildade, usando da gratidão, entendendo, e tudo isso faz parte da obra divina, e a gente, como já falou no outro dia sobre a operação, né, a gente é chamado a operar, né, e usando essa luz também para se mirar no exemplo do Cristo, sempre. Vini? Não, perfeito. Gente, nós estamos chegando aqui já ao final da nossa programação. A gente nem vê a hora passar, não é? Mas a gente vai abrir aqui uns minutinhos para cada um fazer também as suas considerações finais, caso queira trazer alguma coisa, para a gente aí finalizando aqui o nosso estudo de hoje. Então, já de antemão, Cris, gratidão pela sua participação aqui no programa de hoje, no nosso estudo, e fica à vontade, caso você queira fazer algum comentário adicional aqui referente ao nosso estudo. Acho que cortou o microfone do Vini no final, cortou? Ele deu uma travadinha, mas pode falar, Cris, fica tranquila, pode falar. Eu quero, antes de fazer os comentários finais, eu quero agradecer mais uma vez esse convite. Foi com muita alegria que eu recebi e espero poder ter mais momentos com vocês futuramente. Agora já deu tempo de eu pensar um pouquinho, porque a pergunta que o Vini fez agora há pouco, eu acho que traz inúmeras reflexões assim. E eu pensei no seguinte: são duas situações. Ainda vou dar uma patinada e voltar um pouco na tua pergunta, porque eu acho que é uma pergunta um pouco polêmica até, né? Que foi a intenção, eu entendi, Vi, que bota a gente para pensar. Né? São algumas questões. Você falou da pessoa que supostamente produziria luz e que apaga a luz do outro, não é? Eu não sei se ela tem essa intenção, isso não é luz. Isso é outra coisa. É tudo menos luz, né? Ela quer... Se ela tá com a intenção de apagar a luz do outro ou de se sobressair, isso não é luz, isso não é virtude, isso é vaidade, isso é orgulho, isso é uma série de coisas. E por outro lado, tem a pessoa que recebe esse comportamento. A gente pode se colocar no lugar das duas pessoas. Porque tem a pessoa que recebe esse comportamento do outro. Então, essa pessoa que recebe o comportamento do outro, ela tem duas opções. Ela pode, se aquilo for luz realmente, e se ela estiver no processo de acender a sua própria luz, ela não vai enxergar aquilo como uma pessoa que esteja te apagando. Ela vai ter um olhar de admiração com relação a todas as pessoas que já conseguem emanar, irradiar uma luz maior que ela, né? Agora, se ela recebe a luz do outro com melindres, com qualquer situação, ela também está num processo de sombra, né? Porque às vezes o outro, ele realmente ele já se autoiluminou e ele não tem atitudes visando abafar, né? Só que ela recebe daquele jeito. Então, são várias situações e hipóteses que eu acho que nem caberia aqui por uma questão de tempo, né? Então, daí eu volto naquilo que eu falei. Vai da intenção e diz muito mais sobre cada pessoa que interpreta ou que sente do que sobre a própria atitude do outro. Eu não sei se eu fui muito complicada na fala, mas enfim, foi isso que eu pensei. Quando a Silvia falou do conviver, do pilar da convivência, e aí eu não sei, eu acho que foi acho que foi a Silvia ou foi o Vini, bom, enfim, um de vocês falou da lei, acho que foi o Reinaldo, da lei de sociedade, né? Que nós, espíritos imortais, reencarnamos aqui e para que a gente processe a nossa própria evolução, a gente precisa compartilhar a vida, com as relações humanas nesse aprendizado. E quando se fala em conviver, talvez
para a gente pensar assim, fazer uma análise interna do quanto em nossas condutas nós tentamos, ao invés de conviver, vencer ou convencer o outro, desrespeitando muitas vezes o livre-arbítrio alheio. Conviver não é vencer a fala do outro, nem convencer o outro de que sua fala é melhor. É ter o sentido da compreensão. E aí, agradeço mais uma vez. E o que ficou, assim, para mim foi o mais bonito, que me fez entender mais essa passagem do Brilha a Vossa Luz, foi quando a Liliana falou, eu até anotei, às vezes eu virava aqui porque eu anotei um monte de coisa, adoro anotar. Ela falou assim, o que faz brilhar a nossa luz é o afeto que damos. Aí, o afeto que damos aos outros. Daí ela colocou o acolhimento, a compreensão, o amor. E esse afeto, resumidamente, esse amor, nada mais são do que as virtudes cristãs ensinadas pelo Cristo. Então, o que vai fazer brilhar a nossa luz vai ser justamente num processo de autoiluminação, de conhecimento, de autoconhecimento, identificarmos ainda as máculas existenciais que trazemos, muitas vezes por rebeldia nossa, alguns vícios que precisam ser burilados, porque o Emmanuel na mensagem fala de burilamento do coração e tudo mais, que é a educação que vai fazer isso, né? Para que ao identificar esses vícios, a gente comece, com a força do hábito e da vontade e do próprio pensamento, transformar em virtudes cristãs que vão na balança da vida, na nossa balança, diminuindo cada vez mais esses vícios e fazendo a luz aparecer, irradiar, inicialmente no individual e como uma consequência no coletivo também, porque certamente esse é o projeto iluminativo do Cristo para o planeta Terra, né? Que a gente possa, através da lei da solidariedade, através da lei maior de amor, justiça e caridade, através daquilo que praticamos com relação ao nosso próximo e com relação a nós mesmos, modificar a vibração planetária, tá? Obrigada aí pela atenção, desculpa se eu me estendi, enfim, é isso. Imagina, Cris, nós é que agradecemos aí pelo seu aceite, pela sua participação. Foi muito bom, muito proveitoso. Reinaldo, gratidão também pela sua participação, pelo aceite no seu convite. Fique à vontade para suas considerações finais. Bom, Vini, tudo isso que a gente comentou aqui, aí me faz lembrar a Martinha, que estava nos assistindo aqui também, com relação ao que ela vem fazendo há muito tempo, às quintas-feiras, sobre a reforma íntima, né? E quanto é importante esse burilamento da nossa parte, essa lapidação desse diamante, que ainda nós somos diamantes brutos, né? Ainda falta bastante, e que a reforma íntima é o caminho, né? Para nós enxergarmos esse autoconhecimento, o quanto é importante colocar em prática, né, não só aquilo que a gente conhece, mas colocar em prática tudo que nós deveríamos colocar em benefício próprio, em benefício das pessoas, né, o quanto isso é importante. Então, que todos nós possamos fazer brilhar a luz, né? Então, corrigindo aquilo que a Liliana já me chamou a atenção, né, que eu falei que brilhe a vossa luz, mas que brilhe a luz de todos nós aqui, então, né? Tá certo? E muito obrigado pelo convite, viu, Vinícius? E como você mesmo falou, a hora passou e a gente nem percebeu. Muito bom mesmo. Gratidão, Reinaldo. Gratidão, Carmen, pela presença de sempre. Fique à vontade para suas considerações finais. A consideração final, como o capítulo foi educação, eu só lembrar também, Kardec, quando ele era o Hipólito Léon Denis Rivaio, ele fez lá na França, 1828, um plano proposto para a melhoria da educação pública, e até hoje consta lá que eles utilizam. Então, só uma frase que o Hipólito Rivaio fala nessa proposta dele, ele diz que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde.
Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo de todas as faculdades, né? Nossa, é preciso procurar a causa primeira disso na ignorância, em que se está sobre os meios próprios e se operar o desenvolvimento. Aí eu vou emendar de brilhar a nossa luz. E terminando com mais uma passagem de Jesus. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Vinícius. Gratidão, Carmen. Gratidão, Lili, pela participação. Fica à vontade para os comentários finais. Gratidão daqui para aí também, Vini. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada ao Reinaldo e a Cris, que aceitaram o convite. A gente, quando está aqui desse lado da telinha, né, a gente fala algumas coisas que pode parecer para quem está ouvindo que a gente é o dono da verdade ou está se arvorando em perfeição, né? Na verdade, não é nada disso, a gente está só transmitindo o que a gente estudou, o que a gente lê, está aprendendo todo dia, né? Seria muita hipocrisia a gente dizer que não erra, que não comete equívocos. Então, acho que assim, isso é uma coisa que é bom a gente deixar sempre muito claro para quem está ouvindo a gente, que a gente está aqui passando informações, mas que a gente também falha, apesar de toda a boa vontade que a gente tem, apesar de tudo que a gente pode trazer aqui para vocês e falar para vocês, né? E esse estudo que essa reunião que a gente faz aqui, esse estudo, ele é enriquecedor justamente porque ele é variado, porque cada um que está aqui traz uma forma diferente de ver uma mesma questão, né? A gente tem uma mensagem no livro cujo tema, o título é Educação, e cada um de nós aqui pontuou alguma coisa diferente, chamou atenção para uma coisa diferente, e eu acho que isso só enriquece. Então, chega para quem está vendo uma gama de informações muito mais variada, e que talvez possa até ser melhor aproveitada do que se fosse só um de nós falando, né? Mas, de qualquer forma, que a gente não esqueça que aqui ninguém é dono da verdade, que a gente falha, comete erros todos os dias, e a gente também está num processo de se educar, para que as nossas luzes brilhem, né? As nossas de todos. Então, quarta-feira que vem tem mais, é uma delícia, né? Esse encontro. E beijo para todos. Ótimo feriado, ótimo final de semana. Beijo. Gratidão, Lili. Gratidão, Silvia, pela presença e participação de sempre. Eu agradeço, e é sempre muita alegria, muita felicidade a gente estar participando desses encontros. Agradeço a Cris, o Reinaldo, estou morrendo de saudade da Cris. O Reinaldo nem tanto, eu encontro ele no céu toda hora. E a Armin, a Lili, o Vini. E uma Lili olô, né? Nós estamos todos a caminho, nós estamos todos aprendendo. Cada um de nós que possa contribuir um seu palitinho de fósforo, com a sua pontinha de luz, sabendo que a de todos nós é igualmente importante. Nenhum de nós sabe mais que o outro. Cada um está no seu momento, trazendo o seu ponto de vista, pondo um total, as nossas formas de ver, a nossa experiência, a nossa sensibilidade. Eu acho que o bonito é isso, a gente está construindo, tá? A gente está construindo todo um processo de aprendizado, de educação, de iluminação, sabendo que nós estamos engatinhando e sempre a gente está sendo o maior beneficiado de estar podendo participar desses encontros, porque nos leva à pesquisa, nos leva ao conhecimento, nos leva a ver o quanto a gente tem que aprender e aumentar essa vontade de estar aí, né? Porque é muito bom. Muito obrigada a todos. Gratidão, Silvia. Bem, chegamos ao término. Antes de passar a palavra para a Cris fazer a prece de encerramento,
Semana que vem tem mais, como disse a Lili. Essa programação acontece toda quarta-feira, às 20 horas, e é uma transmissão aqui da nossa casa em Santos, o CEL, C.E. o ponto tracinho Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão, apoio e suporte das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Se inscreva lá nesses canais para receber as programações diárias e também curte, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, seja um multiplicador das lições do Cristo e da mensagem consoladora da nossa doutrina espírita. Para finalizar, Cris, a palavra é sua para a prece de encerramento. Obrigada, Vini, pela oportunidade. Então, vamos todos silenciando os nossos corações, os nossos pensamentos, independentemente do lugar que estejamos, que possamos fazer uma ligação amorosa uns com os outros, instrumentalizando o sentimento de paz, harmonia e união. Com muito amor, nos ajoelhando em espírito diante do nosso Mestre Jesus, equilibrando a nossa alma, agradecendo a Ele pela sua bendita passagem na Terra, agradecendo a Ele por todos esses ensinamentos, agradecendo a Ele pelo Consolador prometido que tanto desperta consciências e ilumina as nossas almas, agradecendo a Deus também pela oportunidade da vida e pedindo ao Mestre Jesus que nos fortaleça, que nos dê coragem para os enfrentamentos em nossa jornada terrena, que nos fortaleça através dos seus mensageiros e também através de todo o amparo dos nossos anjos da guarda, em nosso processo de autoconhecimento, nesse processo de educação de almas que somos convidados amorosamente a fazer, colaborando assim com o projeto do Cristo. Não só o projeto do Cristo para a nossa vida, mas o projeto do Cristo para toda a humanidade terrena. E aproveitando a lição do Emmanuel, que com muita sabedoria nos trouxe acerca da força do pensamento, que possamos vibrar ondas de paz e equilíbrio para o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar ondas de amor para todos aqueles que sofrem, mas sobretudo para aqueles que fazem sofrer. E que possamos também agradecer não só a oportunidade da vida, mas agradecer todo o afeto que recebemos, todo o aprendizado e também por esta noite de estudos tão prazerosa e que toca tantos corações assim como o meu. Que o Cristo possa tocar a nossa alma com o seu amor e que possa nos envolver com a sua paz e com o seu equilíbrio, nos tornando também pessoas melhores. Mas para isso, Senhor Jesus, precisamos de Ti e que seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças Tchau, a Deus. gente. Obrigada. Aguardamos a todos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Tenhamos todos uma excelente noite, um bom feriado e até semana que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.